seu discurso, o paraninfo da turma de teologia, professor, doutor, padre João Paulo de Mendonça Dantas. Depois desse discurso do orador da turma, ficou até difícil, viu? Mas na última conversa que eu tive com a irmã Ângela, dando uma carona para ela, para Belém, ela expressava, como sempre, o amor dela pelos seus alunos. Eu lembrava aqui, até pedi para o orador depois me dar o texto, para que eu possa traduzi-lo e passar para a sua família, porque certamente eles vão ficar muito felizes ouvindo a homenagem da turma à irmã Ângela. Bom, eu vou ser muito direto, não vou saudar mais uma vez a mesa, que já foi bastante saudada. Queridos alunos formandos da turma de 2022, o Senhor fez por nós maravilhas, santo é o seu nome. Parafraseando o início do Magnífica, esse canto, essa oração da sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja e Mãe Nossa, teóloga por excelência, nós nos dirigimos a vocês, a seus familiares, a todos aqui presentes. Ao longo destes 4 anos, como foi recordado, o Senhor, através de frágeis instrumentos, quis falar aos vossos corações, às vossas inteligências. Ele quis formar cada um de vocês. Ele quis formar o intellectus fidei, a sagrada doutrina, o coração de vocês, como verdadeiros teólogos. Como sabemos, a ciência a qual nos dedicamos não nasce como as demais ciências. Não nasce, primeiramente, de um movimento da inteligência do homem que vai em busca do conhecimento, dos objetos ou da realidade que pretende conhecer. Não. A teologia nasce, em primeiro lugar, como vocês sabem, de um movimento divino. Foi Deus que, no seu amor, livremente se revelou. Foi Deus que se ofereceu ao homem. Foi Deus que ofereceu a sua graça, a sua vida, quis se comunicar livremente ao homem. Deu a sua graça para que o homem pudesse acolher essa revelação e responder positivamente àquele que no seu amor se revelou. A revelação, como estudamos, significa uma autocomunicação divina. Deus, ao se revelar, ele se entrega ao homem. Convida o homem a participar da sua própria vida, da sua paz, da sua felicidade. O convida a conhecer a sua verdade. A teologia como ciência humana é uma resposta do homem ao Deus que se revela, que se comunica, que o convida a uma vida de comunhão. Nesta vida de comunhão com Deus, a fé é a resposta perfeita do homem, querida por Deus. Uma entrega total, uma oferta de amor, um abandonar-se inteligente em Deus. Este homem que se entrega, criado à imagem e semelhança de Deus, reflete sobre a verdade revelada. Sobre Deus, seu modo de ser trinitário, seu amor que se encarna, sua misericórdia que nos propõe um caminho eclesial e salvífico, seu chamado a uma vida eucarística, evangélica, a uma vida santa. Com humildade e labor, o teólogo caminha, buscando crescer no amor ao conhecimento do Senhor, no amor e no conhecimento do Senhor, e no serviço da igreja e de seus irmãos. O verdadeiro teólogo sabe que a sua vocação é um dom de Deus, é uma missão que ele recebeu e que ele deve exercer em favor do magistério da igreja e de todo o povo de Deus. O teólogo é movido pelo amor, nunca deixem de se deixar mover pelo amor de Deus. Ele é movido por esse amor, pelo amor de Deus que o chamou e o encoraja a cada passo, um amor que transborda no amor à igreja, o locus onde o teólogo encontra aqui na terra
o seu alimento, o seu ambiente, necessários para cumprir a sua missão, sempre eclesial. Movido por este amor, o teólogo vai aprendendo a ler, estudar, refletir, vai errando, acertando, num espírito que podemos chamar contemplativo ou, como os monges diziam, admirativo. Ele vai aprofundando as verdades, percebendo as conexões que existem entre elas, e tudo vai se revelando sempre mais coerente, mais sistemático, mais inteligente. Ele vai sendo elevado pela graça da fé e do labor teológico a uma compreensão sempre mais profunda da verdade revelada, no seu todo e nas suas partes, pois Deus, conhecendo os nossos limites e fraquezas, sabe que pela análise das partes podemos compreender melhor o todo. No final deste percurso árduo, onde nossos próprios limites, os limites da instituição e dos professores, em primeiro lugar, os meus próprios limites, se revelam nitidamente, podemos recordar o que a teologia clássica sempre ensinou. A teologia é crística. Sim, Cristo é a palavra de Deus para nós. Nele, Deus nos disse tudo. Ele é a síntese e o ápice da revelação. Ele não é apenas o revelador, também, ele é o cerne da revelação. E é por meio dele que o Pai e o Espírito são revelados à igreja. É por meio dele que nós compreendemos o papel de Maria, da própria igreja, dos sacramentos e etc. Nele se supera o antagonismo entre um certo teocentrismo, um certo antropocentrismo, pois sendo Deus e homem, a teologia nos convida a um cristocentrismo, que nos permite amar e respeitar, ao mesmo tempo, Deus e os homens, em Cristo Jesus. Nele, sempre nele. No fundo, o pensar e o conhecimento teológico verdadeiros são uma participação no pensar e no conhecimento de Cristo. Isso deve nos deixar sempre maravilhados. Sim, o corpo e os seus membros aprendem com ele a pensar e a conhecer o mistério de Deus e da salvação. No tempo em que vivemos, gostaria de sublinhar uma missão que temos na teologia de hoje. Me refiro àquela de superar uma certa fratura, filha, talvez da ignorância, que separa, ao invés de apenas distinguir, as diversas dimensões ou campos da teologia. Eu sempre repeti para vocês, distinguir sim, separar não. Não existe na tradição católica uma autêntica teologia que se entregue passivamente à fratura entre a Bíblia, a dogmática, a moral e a pastoral. Na verdade, como é objeto dos nossos estudos de introdução à teologia, logo no início, a teologia católica não pode não ser bíblica, pois a Sagrada Escritura é como a alma desta teologia, fonte de onde emanam leite e mel para o teólogo. A teologia dogmática nos faz crescer na compreensão da fé, cujas fontes, além da Bíblia já citada, são a tradição e o magistério, como bem sabemos. E este intellectus fidei, alimentado, iluminado por tais fontes, nos conduz por uma via de crescimento, de amadurecimento, de santificação, que nos faz viver mais perfeitamente a nossa vida cristã. Como podemos separar a teologia de moral? A nossa vida cristã nasce do dogma, da verdade que nós conhecemos, que transforma a nossa vida, nos faz viver mais profundamente a liturgia católica, nos faz rezar mais e melhor. Não é isso que nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, na sua estrutura sistemática? Dividido em 4 partes, ele nos ensina que a fé, doutrina, nos leva a uma vida litúrgica, uma vida moral, uma vida oracional, sempre mais intensas e profundas. E como cristãos e futuros pastores, quase todos, e a nossa Tatiana é um
um grande presente de Deus. Como professor, eu posso reconhecer isso, essa presença feminina, quase mariana, né, da Tatiana na turma, como também a Joyce, né? Transbordará, e como cristãos e futuros pastores, é claro que essa experiência teológica transbordará também numa vida espiritual sólida e frutuosa. Quanto mais a gente estuda teologia de verdade, mais a gente quer rezar, mais a gente quer amar Deus, mais a gente quer conversar, ser amigo de Deus. Mas esta experiência que nós fazemos é essencial também para a pastoral, para nós não construirmos sobre areia, mas construirmos tudo, todo o nosso projeto pastoral, toda a nossa vida, sobre a rocha que é Cristo, sobre a rocha de uma doutrina santa, de uma liturgia verdadeira, católica, de uma moral amorosa e evangelicamente bem-aventurada, porque somos felizes vivendo, sim, felizes vivendo a nossa vocação, felizes vivendo a moral cristã. Antes de terminar, eu gostaria de me referir a um dos maiores teólogos católicos. Você deve estar pensando, Ratzinger? Não, nem sempre ele é bem-vindo em todos os ambientes. Me refiro a São Paulo, apóstolo. Sim, ao apóstolo dos gentios. Em Corinto, ele anuncia a sabedoria do Cristo crucificado. Um escândalo para os judeus, uma loucura para gentios, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, é sabedoria e poder de Deus. Seu exemplo encoraja. Sigamos o exemplo dos grandes teólogos, dos santos, dos padres da igreja, que a irmã Ângela ensinou vocês a amarem. Sigamos os exemplos dos doutores da igreja. Dediquemo-nos à contemplação do Cristo crucificado e ressuscitado, meditando sempre em nossos corações, como Maria, a teóloga. Nele, em Cristo, nós encontraremos sempre a sabedoria e o poder de Deus. Sabedoria e poder cheios de amor e misericórdia. Caminho, verdade, vida. Ele é a resposta de Deus às interrogações existenciais, religiosas e salvíficas que o homem e a mulher de cada tempo, de cada região, possuem em seu coração. Ele é o nosso tesouro. Ele é o nosso amor. Ele é a nossa pérola preciosa. Ele é a nossa parte da herança. Ele é a nossa taça transbordante, como diz o salmista. Ele é o nosso Senhor e amigo. Ele conta com cada um de nós, ele conta conosco. A verdade nos coloca diante de uma responsabilidade. A quem muito foi dado, muito será pedido também. Não tenham medo, não temam dar testemunho da verdade, ser cooperadores da verdade. E quando o sofrimento bater na porta de vocês, na vida de vocês, por causa da verdade, ele te consolará. Ele te dará a bem-aventurança prometida. E quando o sucesso, caso isso aconteça, bater na porta de vocês, na porta da vida de vocês, ele te recordará que ele veio ao mundo para servir humildemente e que devemos tudo a ele, como nosso Senhor. E diremos então, talvez não tão convictos, mas diremos com a ajuda da graça de Deus, somos inúteis servos do Senhor, e o nosso coração terá a bem-aventurança que o Senhor mereceu para nós. A bem-aventurança de sabermos que não somos nada, mas que o Senhor pode operar maravilhas por nós. Nunca deixem de sonhar. Sonhar os sonhos de Deus, sonhar os sonhos de Cristo. Difundir o reino de Deus nesta vida, enquanto caminhamos para a plenitude. E um dia, o nosso maior sonho se realizará. Nós o contemplaremos face a face. Então neste dia, compreenderemos perfeitamente a beleza da teologia
e o privilégio de ser teólogos. Amém.